Capítulo 18. Antologia de um filósofo do povo, Vicente Mateus e seus aforismos. Um imigrante que carregava pedra e pegou o touro à unha, faz do futebol um repertório da mais sofisticada sabedoria do que o homem capaz. Marlene e o filósofo do parque, dinastia boa de cabeça de triunfos. Platão foi um filósofo grego que dizia que a república ideal era aquela que fosse governada por poetas. Poetas a gente nunca teve no governo. Intelectual a gente já experimentou aqui no Brasil, Ed. Você sabe disso, é coisa recente. Agora nem o Platão, cujo currículo dentro das 4 linhas a Federação Grega de Futebol não chegou infelizmente a registrar. Havia de imaginar uma nação governada por um filósofo. Estou, é claro, me referindo à nação corintiana. Experiência única desde a mais remota antiguidade. Por 17 anos prevaleceu no parque, império onde, como o da Rainha Vitória, o sol jamais se punha, a dinastia dos Mateus. Mateus, anos 50, com acessório das vitórias e dos intelectuais. Vicente, primeiro e único, foi quem deu origem a essa linhagem no nobre sangue alvinegro, sendo sucedido por Marlene Mateus, esposa em segundas núpcias, e em seguida pelo morgado da corte, príncipe de Gales, Isidoro Mateus. Assim como Carlota Joaquina, rainha de Portugal e do Brasil, Dom Vicente nasceu na Espanha, numa cidade cujo nome não deixa dúvida sobre a têmpera combativa de sua gente. Touro. Fica na região de Zamora, às margens do Duero, que segue rumo a Portugal e lá passa a chamar-se Douro. O nome da cidade vem do fato de que lá até as criancinhas pegam touro à unha. Serviu de inspiração a vários livros de escritor americano cujas páginas você, Ed, deve ter lambuzado de pipoca e de sucrilhos quando menino, Ernest Hemingway. Mateus chegou ao Brasil aos 6 anos, a tempo de festejar uma feliz coincidência. Em 1914, o Corinthians, ainda mais precoce do que ele, ganhava o primeiro de inumeráveis campeonatos paulistas. O garoto Mateus entrou em campo com os Players na partida final contra o Germânia. Daí pra frente virou mania essa coisa de mascote. Foi autodidata como todos os filósofos que, de Sócrates a Nietzsche, se prestam à fama. A alegação de que até o final de sua longa e profícua existência ele maltratou o vernáculo é uma dessas típicas malversações manufaturadas pela inveja dos adversários. Na verdade, tal era a quantidade de idiomas em que Mateus se expressava à perfeição que, às vezes distraído, ele os embaralhava. Pior para quem não alcançava o pedestal de sua sabedoria. Mateus, até os 88 anos, foi alvo de muita incompreensão da parte dos pobres de espírito. Não dá para dizer que nós, no Brasil, temos vocação para a filosofia. Eu diria que aqui o que acontece é que a gente prefere ir para a praia. Tem aquelas menininhas que os publicitários recrutam para comerciais de cerveja. E aí é que não há mesmo cabeça para nenhum raciocínio mais abstrato. Nossos filósofos são escassos. Paulo Francis, não sei se você conheceu, exilou-se aí em Manhattan por muitos anos, décadas até. Tinha óculos de fundo de garrafa e coração de manteiga. Autor de uma frase autoexplicativa: intelectual não vai à praia, intelectual bebe. Francis foi um filósofo meio pop, com crônica em jornal e horário na TV, como aqueles bonitinhos da Nouvelle Philosophie Française. Filósofo, a propósito, fala pelos cotovelos. Você já me disse, Ed, que na América filósofo também é peça de antiquário, já que pensar exige tempo e aí vocês preferem gastar toda a urgência ganhando dinheiro. Voltando a Vicente Mateus, o filósofo da bola, o jovem Corinthians o arrebatou, coração e mente. Passou os anos de formação carregando pedra, sem sentido figurado. Para dar de comer à família, o alimento da boca e o alimento do espírito, o pai dele adquiriu uma pedreira, depois outra, mais uma e por aí foi. Ficaram de herança. Mateus tinha prazer em disfarçar ali seus pendores para a metafísica. O José Arthur Gianotti ou a Marilena Chauí, por exemplo, são pensadores que escolheram o caminho óbvio, dão ou deram aula na USP. Mateus tinha a pedreira. Reparem na sutileza. Pedreira, pedra, caverna, mito da caverna, Platão. Era gênio esse Mateus.
Imerso na poeira de tratados e compêndios inacessíveis, Mateus foi preparando-se para o desafio que se impôs na vida, administrar o timão. Lá pelo final dos anos 50, ao fim da dinastia dos Trindade, ele enfim se apresentou. Em 1959, ao eleger-se presidente, deu à luz o aforismo número 1 de sua lavra: "O difícil não é fácil", disse. Até hoje, hermeneutas e escolásticos de universidades do mundo todo, de Salamanca a Berkeley, de Bolonha a Osaka, estão atolados na profundidade de tal pensamento. Até os mais eminentes teólogos do Vaticano, acostumados a escavar o simbolismo dos livros sagrados, capitularam diante do enigma. Eleição de 1959, Mateus derrota a Trindade, mas o timão prevalece. Vicente Mateus, enquanto presidia os assuntos da bola, ia cunhando frases mais definitivas do que as do Arnaldo Jabor e Glauber Rocha juntos, o que não é pouco. O jornalista Luiz Carlos Ramos se deu ao trabalho de catalogá-las. Em Copenhague, um círculo de especialistas em Søren Kierkegaard tratou de traduzi-las para o inglês e os idiomas nórdicos. A versão para o espanhol, o francês e o romeno ficou a cargo de um talento poliglota argentino, Jorge Luiz Borges. Na China, a Universidade de Nanquim reúne todo ano um cenáculo de eruditos e exegetas para um seminário sobre a vida e obra de Vicente Mateus. No Brasil desmemoriado, lamento jornalista, sobrou apenas a lembrança de quem sai na chuva para se queimar. Mas o Mateusês, linguagem única, rica e copiosa, como o latim clássico, é acervo inesgotável. Junte todas as frases geniais que você já ouviu na publicidade, Ed, e me diga se dá a metade das pérolas recolhidas por Luiz Carlos Ramos nesse colar de erudição. De gole em gole, a galinha enche o papo, na apuração da eleição corintiana de 1975. Ajo que ajar, o Corinthians vai ser campeão. Profecia acertadíssima, ainda que meio óbvia, sobre o Paulistão de 1977. Depois da tempestade vem a ambulância. Após a final contra o Palmeiras de 1974. Esse problema é uma faca de dois legumes, em torno de uma dúvida metódica sobre entrar ou não na justiça comum no campeonato de 1979. Se eu não me engano, era por causa que o Paulo César Caju, né? Não era o Paulo César Caju. Alguém tinha xingado o árbitro, ele queria que o cara não jogasse o jogo. O jogador tem de ser completo, como o pato, que é um animal aquático e gramático. Em conversa com outro intelectual nativo, o general Joaquim Batista Figueiredo, em 1980. Contribuo porque também tive uma infantibilidade pobre em campanha pró-crianças carentes nos anos 80. Minha gestação foi a melhor que o Corinthians já teve, em 1987, em campanha para voltar à presidência. Vamos dar uma anestesia geral para os sócios com mensalidades atrasadas, de novo em campanha em 1991. Dom Vicente era, meu caro Ed, um fenômeno de palanque capaz de matar de inveja um Roosevelt, um Churchill. Você pôde observar que muitos dos aforismos do Cartola sábio surgiram espontaneamente no calor da hora, enquanto ele se submetia com humildade ao julgamento do voto, sempre clamado que os corintianos comparecessem às urnas para naufragar o nome de nossa chapa. Eleição de 1971. Também se superava como orador das efemérides clássicas. Em 1980, no ginásio do Parque, ao festejar os 70 anos do clube com um banquete que poderia ter sido assinado por Platão, Mateus se sobrepujou. Quero agradecer a Antártica pelas bramas que ela mandou. Na época, causou certa perplexidade, mas Mateus era um homem à frente de seu tempo, naquele caso 20 anos à frente. Hoje, Ed, as ex-concorrentes Antártica e Brahma são co-irmãs, marcas registradas da mesma companhia, a Ambev. Via longe nosso intelectual. Almir, o pernambuquinho, costumava exagerar. Vicente Mateus implantou no Corinthians sua filosofia, inspirada na escola de Frankfurt, de Walter Benjamin, Gerd Miller e Franz Beckenbauer. Era homem de nenhum luxo pessoal, exceto no que dizia respeito a um pequeno fetiche. Adorava camisas de seda chinesa.
Tinha umas centenas delas. Sua praxis corintiana começa em 1954, como diretor de futebol do campeão do quarto centenário. Foi ele quem anteviu a vocação de outro pensador vitorioso, Oswaldo Brandão. As idas e vindas do treinador vão coincidir com os mandatos e as reeleições de Dom Vicente. Brandão leu os mesmos livros que Mateus, pois aderiu à forma de pensamento denominada tautologia. Racha, racha, recomendava aos seus pupilos. Era tudo o que tinha a dizer em matéria de técnica de jogo, um requinte de objetividade. Ainda que de vez em quando as canelas adversárias se queixassem. Mateus também apreciava o poder do raciocínio sintético, mas não esquemático. Criou o lema garra e determinação. Basta ligar a TV hoje para ver que todo mundo que milita no futebol o cita incessantemente. Como escreveu certa vez um contemporâneo de Mateus, há mais coisas entre o céu e a terra do que se supõe nossa vã filosofia. Impossível, por exemplo, buscar na razão uma lógica para o fenômeno que acomete certos jogadores, dúbios ao vestirem pela primeira vez o manto sagrado do timão. É como que um frenesi, um santo que baixa. Cientistas apostam numa transfusão hormonal instantânea, uma descarga de testosterona. Mas é só uma das hipóteses possíveis. O efeito é o de ligar o fusível. O cara vira fera na hora. Já houve casos, porém, em que o fenômeno desandou. O mais notável teve participação de Mateus. Ele assume a presidência em 1960. Se vê um dia lamentando. Já tivemos o Neco, tivemos o Teleco, o Baltazar. Mateus aciona seus neurônios. Não se trata só de contratar um centroavante goleador. O que falta é uma lenda viva. A lenda se chama Almir, de apelido pernambuquinho. Joga no Vasco e tem fama de encrenqueiro. Na verdade, é um debochado discípulo de Marx. Groucho Marx, bem entendido. Faz qualquer zagueiro de pateta. O Vasco vende, mas o cara custa uma grana. Clube desprendido das besteiras materiais. O Corinthians não tem como pagar. Mateus tem. Quer dizer, aquele seu lado dono de pedreira se apresenta e produz um cheque de 6,5 milhões de cruzeiros. O passe fica em 10 milhões. O resto vê-se depois. Na véspera de Almir fazer as malas, o gerente do Banco Nacional do Comércio, em São Paulo, recebe um interurbano. E você nem imagina, Ed, como era difícil completar uma ligação interurbana no Brasil. Daquela época. A voz insistia, rouca do outro lado. Era um dirigente do Vasco e nunca tinha visto cheque tão extraordinário como aquele. Não era o tal Mateus, da assinatura, um mísero filósofo? Aquele lá tinha fundos? Com toda a paciência do mundo, o gerente rebateu. O dinheiro que Mateus tinha no banco dava para comprar o time todo do Vasco, o estádio de São Januário, a Quinta da Boa Vista, o Copacabana Palace, o Cristo Redentor. E a companhia telefônica também. O pé de coelho de Mateus baila ante os Belmiros, 1960. Pior para o Vasco, que virou vítima da senha alvinegra logo na estreia de Pernambuquinho. Era 5 de abril de 1960, abertura do torneio Rio-São Paulo, estádio do Corinthians, isto é, o Pacaembu. Mateus percebe que, mesmo sem querer, acabou fazendo ótimo negócio. 50 mil pessoas, 5 milhões de cruzeiros de renda. Mais um jogo, o cracão turbulento está pago. Para ficar tudo no numeral 5, o Timão enfiou 5-0 no Vasco. 5 minutos de jogo, Almir dribla 5 defensores e faz seu primeiro gol. 5 minutos de paralisação para a torcida, enlouquecida, recompor-se. Ainda no primeiro tempo, ele fará mais 2 gols. No intervalo, alegando que o Pernambuquinho ainda não está na melhor forma, o técnico Silvio Pirillo, ex-Vasco, bota Luizinho em seu lugar. Vencer tudo bem. Vencer tudo bem, humilhar jamais. Rafael e Lazoninho não se contêm e arredondam o placar no segundo tempo. Ídolo da Fiel, Almir iria alternar gols e contusões ao longo do ano, mais contusões que gols. Mateus recorre a Heráclito de Éfeso, pensador pré-socrático. Banhamos e não banhamos nas águas do mesmo rio. Pede paciência. O Timão também alterna boas e más partidas, em sintonia com o seu craque de cristal e rubi. Na verdade, o Santos foi o campeão de 1960, com a cumplicidade omissa dos times grandes da capital e a mãozinha proporcionada por um árbitro parcial, criatura de rosto bexiguento e prenome esquisito. A gente aprendeu a lição, meu caro Ed. Esse aqui eu acho que, se eu não me engano, ele deve estar falando do Arnaldo César Coelho,
porque teve um gol que ele fez no Palmeiras e Santos. Eu não lembro agora pra qual lado, mas provavelmente foi pro Santos. Que ele tava do lado da trave, a bola bate nele e entra. Pela descrição aqui, eu acho que é ele. A gente aprendeu a lição, meu caro Ed. O plus de adrenalina de Almir, o rebelde, não era compatível ao ritmo Fusion com que o timão evoluía, como o Miles Davis da fase 2. Questão meramente de desencontro melódico, nada mais. O pernambuquinho foi rolar na lama ao som dos bumbos peronistas do Boca Juniors, lá em Buenos Aires, e se deu super bem. Matheus o levou até o aeroporto. Não sei se filósofos são criaturas caridosas, Ed. Desconfio que não. Mas Dom Vicente nem pediu de volta ao Fusquinha a última moda que lhe dera, de mão beijada na chegada épica do Almir. Além de seus pendores naturais para a abstração, nosso presidente era muito pé no chão de administração e business. Ed lia mensalmente a Harvard Business Review, aprofundou-se no que havia de mais up-to-date na disciplina e acabou filiando-se ao método Francis Ford Coppola, de gerência de recursos humanos, em sua versão revista e atualizada pelo PFL nordestino. O mote é: se você pode centralizar, para que delegar? Na verdade, Vicente Matheus, empresário de mão cheia, que extraíra leite, quer dizer milhões de pedras, só confiava em 5 pessoas. As 3 primeiras ele próprio, a quarta sua mulher, Marlene, que com toda a justiça iria um dia substituí-lo no comando do timão. E a quinta, irmão Isidoro, que virou seu diretor de futebol. Em 1987, o olho clínico de Matheus se cravou numa jovem promessa do Vasco da Gama. Pressentiu o gênio no garoto Romário e despachou Isidoro para o Rio. Como Isidoro só tomava decisões do futebol após consulta ao irmão e a conta de telefone ia ficando um absurdo, além do que Romário se impacientava, pois esperava por ele uma pelada de futevôlei na Barra, ou na Barra o futevôlei e uma pelada, não ficou bem claro. A negociação foi prolongando-se. A contratação definitiva só se daria pouco depois da Copa de 94, quando o Coringão concorreu com o enfatuado Barcelona e trouxe o craque carioca como o definitivo argumento. Nova artimanha do gênio Matheus. Da construção de um complexo de quadras com areia de praia no terreno da fazendinha. Já as peladas ficavam por conta do próprio Romário. A verdade dos outros. Digamos que na verdade Matheus foi menos um pensador e mais um pragmático. Foi alfabetizado aos 6 anos de idade, em português, por pais espanhóis. Hemingway escreveu sobre touradas, mas não há notícias delas na região de Zamora. Matheus não viu a partida contra o Germânia. Nesse período, os presidentes do Corinthians foram Trindade saem em 1959, Matheus entra no mesmo ano. Vadielu, seu vice, é eleito em 1961 e fica até 1971. Matheus volta em 1972. Marlene Matheus é eleita em 1991, mas o vice-marido é quem manda. Gerd Müller e Franz Beckenbauer foram campeões do mundo de futebol pela Alemanha em 1974. Walter Benjamin foi da Escola de Frankfurt, grupo de pensadores que incluía também Theodor Adorno e Marx Horkheimer. Garra e determinação, o lema mais ouvido no futebol, é de autoria desconhecida. Há certo exagero na avaliação da fortuna pessoal de Matheus. A frase "há mais coisas no céu e na terra, Horácio, do que sonha sua filosofia" é de William Shakespeare, Hamlet, ato 1, cena 5. A vitória sobre o Vasco na estreia de Almir foi por 3-0. O primeiro gol foi dele, de fato, dele. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha quem você acha que vai curtir o assunto. Tô sempre trazendo aqui um capítulo novo da história do nosso amado Coringão. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o canal. É nóis e vai Corinthians.